Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de geografia, né, vamos pedir para que Deus nos abençoe, né, traga muita paz, muita saúde, né, para todos nós, certo? Bom, nossa aula hoje é a Geografia do Ceará. Nós vamos iniciar uma unidade nova, unidade 4, certo? Onde nós vamos falar sobre alguns elementos da paisagem. E hoje nós vamos estudar o elemento relevo, certo? Nós vamos entender um pouquinho o que é relevo, quais são os tipos de relevos encontrados no Brasil e também no território cearense, ok? Vamos ver primeiro a nossa agenda. Pronto, a agenda, Geografia do Ceará, conteúdos, elementos naturais da paisagem. Atividade, vocês farão a página 70, 74 e 77. Atividade extra, páginas 71 e 73, ok? E depois faremos as correções também, certo? Abram o livro de vocês na página 70, isso, 70. Pronto. Para falarmos de relevos, tipos de relevos, primeiro nós temos que entender o que é um relevo, certo? Bom, relevo são as formas da superfície terrestre, certo? Nós sabemos que a superfície terrestre, elas são diferentes, então elas são classificadas, cada tipo com um nome, certo? Então, no livro de vocês, na página 70, vem falando o que é relevo. Vamos acompanhar na página 70. Ó. O relevo terrestre é definido como formas diversas da superfície terrestre. Ele é um componente da paisagem, certo? E da paisagem natural de um determinado lugar, certo? E também nós podemos ver que o relevo, né, como é aquela superfície, ela vai se modificando, certo? Constantemente há mudanças nos tipos de relevo por conta dos fatores naturais, certo? Como as chuvas, como a água do mar, certo? O vento, a interferência humana também. Então, tem muitas interferências que vai fazer com que o relevo ele vá se modificando, certo? E também aqui vem dizendo, ó, as formas de relevos estão constantemente sofrendo modificações e apresentam altitudes. Altitudes, nós vamos entender o que é altitudes e a diferença de altitudes para altura, certo? Vamos entender daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver aqui os tipos de relevos que nós podemos... Quais os tipos de relevos que existem, né? Temos planície, planalto, montanha, depressão, escarpas, chapadas, certo? Pronto. Agora vamos falar aqui de altitude. Tá na página 70 do livro de vocês, certo? Vocês sabem o que é altitude? E sabe também dizer o que é a diferença entre altitude e altura? Bom, a altura está se referindo à altura de uma pessoa, à altura de um objeto, desde a base até a parte superior. Já a palavra altitude, ela só é designada, certo? Esse termo, para falarmos de relevo, certo? E quando se mede a altitude, né, de uma forma de relevo, é sempre com base no nível do mar, que está a 0 metro, certo? Então, quando se mede a altura, né, a altitude de um relevo, você vai medir baseado no nível do mar. E a gente sabe que existem vários locais, né, vários tipos de relevos que muitos deles, né, estão um pouco acima do nível do mar, né, outros estão na mesma faixa etária, né, ali, certo? E é isso que nós vamos entender agora, certo? Aqui no Brasil, né, nós temos os 3 tipos de relevo, né? Nós temos planaltos, nós temos planícies e temos também depressões, ok? Vamos ver aqui. Começando por planaltos. Lá na página 72, vem explicando o que são planaltos, planícies e depressões, ok? Acompanha aí no livro de vocês, página 72. Pronto? Então vamos lá. Planaltos, ó. Geograficamente se trata de uma área plana situada a uma altura considerável em relação ao nível do mar. Então, a gente já sabe que os planaltos, assim como as outras formas, né, que vem dizendo assim, essas áreas
constantes erosões. As outras formas também sofrem bastante erosões, que são desgastes, né? E no caso dos planaltos, são áreas planas, mas que ficam bem acima do nível do mar. Como por exemplo, as serras. As serras essa é um tipo de relevo, né? São superfícies planas e que ficam bem acima do nível do mar. Então, as serras é um exemplo de planaltos, certo? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, certo? Planícies, né? Planícies já são áreas que não apresentam muita variação de altitude, né? Ela já fica bem ali mais concentrada ao nível do mar. Como, por exemplo, a faixa litorânea ali, praia, certo? Também um deserto, um pântano, né? É um tipo de planície, certo? Então, a variação de altitude de uma praia, da planície de um deserto, a variação de altitude é mínima, certo? Porque vai se igualar ali ao nível do mar, ok? E temos também as depressões, que é um tipo também de relevo. São formas de relevo que apresentam altitudes mais baixas em relação às áreas ao seu redor. Apresentam superfícies planas em função do desgaste causado pelas ações do vento, das águas, da chuva, dos rios e pelos seres humanos. A esse desgaste chamamos de erosão. A erosão é o desgaste, né, do solo, é o desgaste das rochas, certo? Então as depressões elas são formadas a partir desse desgaste causado por esses fatores, a água das chuvas, a água do mar, o vento, até o ser humano, enfim. Aí vai causar esse tipo de relevo aqui, certo? Que são as depressões. E esse tipo de relevo, eles se classificam, eles se dividem em dois. Nós podemos encontrar, tem a depressão absoluta e tem a depressão relativa. A absoluta é um tipo de depressão, um tipo de relevo que fica abaixo do nível do mar, certo? São áreas ainda mais baixas do que o nível do mar. E no caso da depressão relativa, ela fica acima do nível do mar, certo? Isso aqui está explicando lá na página 72 e tem até aqui um exemplo ó, no livro de vocês. Ó, depressão relativa, depressão sertaneja setentrional, no estado do Ceará. E um exemplo de depressão absoluta, o Mar Morto. Ó, está a 394 metros abaixo do nível do oceano, ou seja, é uma área mais baixa do que o nível do oceano, né? Então aqui nós temos dois exemplos, certo? Na página 73, vocês, depois que pausarem o livro, eu quero que vocês leiam sobre o Boqueirão do Rio Salgado, que é uma chapada do Ceará, certo? Que fica entre dois biomas aqui, que é a Caatinga e o Cerrado, certo? E logo aqui, no Boqueirão do Rio Salgado, a gente pode observar que é uma área verde, né? Que tem um contraste aí, né, com o sertão. Porque a gente, quando fala do Ceará, a gente pensa logo assim no clima semiárido, né? No clima quente, a gente pensa logo nas praias. Só que nós podemos sim encontrar no Ceará serras, chapadas, locais, certo? Que o clima é mais ameno, o clima é mais frio, né? No Ceará nós podemos sim encontrar esse tipo de lugar, ok? Lá na página 74 tem a atividade que vocês vão fazer quando pausarem o vídeo e vocês vão fazer referente ao mapa Brasil Relevo, certo? Que tem aqui na página 74. Na página 75, vamos conversar agora sobre o relevo cearense. Vamos saber quais são os tipos de relevo que nós podemos encontrar aqui no Ceará. Aqui eu coloquei o mapa do relevo brasileiro. Esse mapa está no livro de vocês, na página 74, certo? Agora vamos aqui, relevo cearense, certo? Na página 75. Colocaram na página 75? Pronto. O relevo cearense é formado por terrenos relativamente altos e por terrenos planos, sem subidas ou descidas. As formas presentes na paisagem cearense são as planícies, as depressões e os planaltos. Ou seja, também encontramos aqui no Ceará os três tipos de relevos, planaltos, planícies e depressões. Claro que um desses, ele vai predominar, né? Ele vai ter uma predominância, ok? Podemos encontrar os três, mas tem um aí que vai predominar e vocês vão conseguir
na atividade da página 74 tá até perguntando isso, que vocês vão olhar no mapa do Brasil Relevo, certo? Pronto. Vamos falar agora sobre as planícies litorâneas do Ceará, certo? Na página 75, ok? Quando a gente fala de planícies litorâneas, esse nome litorâneas vem de litoral. Sendo assim, então são as planícies que formam a faixa do litoral ali, aqui do Ceará. No caso, são as faixas próximas ao que, né? Ao mar, né? Exatamente. As praias, né? São as planícies litorâneas que formam a paisagem próxima do mar, juntamente com praias, dunas e planícies fluviomarinhas. Essas planícies fluviomarinhas, né? Um exemplo dessas planícies são os manguezais, certo? É um tipo de planícies fluviomarinhas, né? Que se concentra ali, juntamente ali próximo ao mar, certo? Então, são chamadas de planícies. Então, a praia, que é onde está a areia ali, naquela faixa, a faixa litorânea, é um tipo de planície. O manguezal também é um tipo de planície, certo? E isso aqui tá tudo aqui no livro de vocês, na página 75, ó. Os manguezais constituem ecossistemas de características próprias e, em geral, suportam 4 tipos principais de espécies de árvores. Mangue vermelho, mangue branco, mangue preto e mangue ratinho ou botão. Aqui vem falando, né, o que pode ser encontrado nos manguezais, né? Pronto, ó. Então, os manguezais, a gente pode dizer também que os manguezais, ele abrigam muita vida. Tem muitos animais que vivem nos manguezais, certo? Então existe muita vida nos manguezais, eles são muito importantes para os ecossistemas, certo? Então são áreas que devem ser preservadas também, levando para esse lado da preservação, certo? Então os manguezais são um tipo de planícies fluviomarinhas, ok? Nós também podemos encontrar no litoral, fora os manguezais, a gente pode encontrar lagoas, falésias, certo? Na página agora, meus amores, 76, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. No litoral encontramos também falésias, lagoas, formadas temporariamente pelas chuvas nas depressões entre dunas, em áreas próximas ao mar. Essas lagoas são formadas durante o inverno, porém após essa estação, são soterradas pelo resto de vegetação rasteira. Já as falésias são formações naturais que ocorrem em quase todo o litoral brasileiro, e especialmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, resultantes da erosão causada pelas ondas do mar nos paredões da praia. Então as falésias elas são formadas a partir dessas ondas, né, do mar nos paredões da praia. Aí vai formando, né, as falésias, vai modificando aquele local, né. Aí aqui vem mostrando, ó, que no sertão, na paisagem do sertão cearense, destacam-se as serras de Baturité, Uruburetama, Meruoca, Maranguape, do Pereiro, das Matas, entre outras, né. E também tem chapadas que se destacam, a Chapada do Araripe, do Apodi, na divisa do Rio Grande do Norte, Serra Grande, Ibiapaba, na divisa com o Piauí, certo? Então, assim, temos muitas paisagens diferentes no Ceará que nós podemos encontrar, ok? Então, o que eu quero que vocês vejam hoje, tenham essas informações, né? Que no Ceará nós podemos encontrar os 3 tipos de relevos, né? No Ceará não existe somente planícies, as praias, não. Nós podemos encontrar também áreas de planaltos, né? Esse tipo de relevo, né? Que são as serras, as chapadas, certo? E também as depressões, que se destacam também no nosso Ceará, ok? Agora vamos aqui, ó. Planaltos cearenses, página 76, vim falando um pouquinho, ó. É somente no interior do estado que o solo cearense passa a ter características de planalto, alcançando altitudes médias de 400 a 500 metros. Isso aí, a altitude ela é baseada, certo? Com o nível do mar, certo? Engana-se quem pensa que o Ceará é sinônimo apenas de belas praias, sol e calor, pois temos também as serras com clima ameno, como é o caso da Serra de Guaramiranga. Exatamente. Ó. Certo? Como eu falei, também encontramos
locais no Ceará, né, que tem um clima frio, um clima mais ameno do que o que a gente encontra nas praias, né, como aqui em Fortaleza, certo? Ok, meninos? E tem a página 77 que vocês vão responder, isso é atividade para quando pausar o vídeo fazerem, certo? Para responder a quarta, vocês vão ler A Beira do Precipício. É um texto sobre os alpinistas, ok? Para responder a quarta questão, ok? Então, eu espero assim que vocês tenham entendido o que significa relevo, altitude, certo? Né? São as palavrinhas-chave de hoje, né? Relevo, altitude, os tipos de relevo, certo? Que nós podemos encontrar no território brasileiro e também no território cearense, certo? E também perceber que no Ceará nós podemos encontrar também planaltos, né? Não só a parte planície e depressões, mas os planaltos eles existem, como as serras, chapadas, enfim. E o clima, né? Que também tem a ver com o clima, certo? Que temos o clima que é o predominante ao semiárido no Ceará, né? No sertão mesmo. Mas nós também podemos encontrar um clima mais frio, certo? Nas serras, né? Nas serras cearenses, ok? Vocês vão pausar o vídeo agora, vocês vão fazer leitura das páginas. Façam uma leitura minuciosa, com bastante atenção. Vocês destaquem as partes principais, né? As definições de relevo, altitude, depressões. Vocês vão marcando aí no livro de vocês. Vocês vão ler da página 70 até a página 76, certo? Quando terminarem a leitura, aí vocês vão fazer as páginas da agenda. Vamos voltar aqui na nossa agenda. Pronto, vocês vão fazer a página 70, certo? Essas duas questões. Aliás, foi bom ter voltado. Na página 70, vocês vão fazer só a segunda questão. A primeira não, certo? Só a segunda. Na 74, vão fazer os 4 itens. E na 77, a página toda, ok? Na 70, só a segunda questão, porque a primeira é para ser feita na escola, ok? E a 71 e a 77, e a 73 vão fazer pós-vídeo. Sendo que na 71, vocês vão fazer só o pesquisando para aprender mais. Trabalhando em grupo, vocês não irão fazer, ok? Certo? E na 73... vocês vão fazer trabalhando em grupo. Não, desculpa, 73. Na 73, pesquisando para aprender mais, que é uma pesquisa que vocês vão fazer no caderno de vocês. Certo? Entenderam? Ok. Pois vamos lá, gente. Vamos dar pausa no vídeo para vocês poderem ler e responder as atividades de vocês, ok? Daqui a pouquinho a gente retorna. Viu? Até já. Pronto, voltamos para as correções, certo? Vamos ver aqui a página 70. A primeira questão, como eu falei, não precisa, né? Porque era para ser feita na sala de aula. A segunda diz assim: a cidade onde você vive apresenta diferentes altitudes, justifique a sua resposta. Bom, se estivermos falando de Fortaleza, né? Que eu acredito que a maioria de vocês moram em Fortaleza, se tiver alguma criança que mora em outra cidade, aí vai ter que pesquisar, né, para ver como é o relevo da sua cidade. Mas se tratando de Fortaleza, né, Fortaleza é uma cidade litorânea, ou seja, né, é uma cidade que está ali vizinho ao mar. Por ser uma cidade litorânea, logo ela é o quê? Ela é plana, certo? Ok? Então essa é a resposta caso você mora em Fortaleza. Se você não mora, você vai dar uma pesquisada aí sobre a cidade que você mora, ok? Página 74, é sobre o mapa. Aqui tem um mapa, Brasil Relevo, e tem a legenda. Planalto, depressões e planícies. Marrom, planaltos, amarelo, depressões e verde, planícies, na legenda. Na letra A diz: qual é a forma de relevo que predomina no Brasil? Bom, de acordo com o mapa, a forma de relevo que predomina é o planalto, certo? B,
Que forma de relevo está localizado próximo ao mar? Planícies, certo? Que até é o caso de Fortaleza, né? Como ela é uma cidade que está ali, vizinha ao mar, né? Fronteira com o mar, então é a mesma coisa. Planícies. C. Que forma de relevo predomina no estado onde você mora? Aí você vai procurar aqui nesse mapa o Ceará, acredito que vocês já olharam. Nós percebemos que tem planaltos, depressões e planícies, mas tem uma cor que está se destacando. Isso, a cor amarela. Então são o quê? As depressões, né? Então o que predomina no Ceará são as depressões. E na letra D é referente a isso aqui. Você vai dizer o que você sabe sobre esse relevo, né, que predomina aqui no nosso estado, no caso o Ceará. Aí você coloca, né, a definição de depressões e você pode ir além dessa resposta, certo? São formas de relevo que apresentam altitudes mais baixas em relação às áreas ao seu redor. Aí você pode complementar, certo? Bom, aqui tem a correção, nós temos as correções na página 70 e 74, ok? Agora nós vamos fazer a correção da 77. Pronto. A gente vai apagar, né? Eu preciso dar uma pausazinha para vocês poderem conferir. Certo? Pronto, vamos lá. Página 77. Primeira questão diz assim: quais as principais formas de relevo cearense? Bom, nós encontramos os três tipos: planaltos, planícies e depressões, né? Segunda. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou colocar aqui os quatro. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Pronto. Planície, planalto, depressões, né? 1, 2, 3, 4. E relevo. Vamos ver aqui. Primeira frase do parêntese. Diferentes formas da superfície da Terra e os agentes modificadores e a água. É a água. Então aqui tá dando uma definição de quê? De relevo, né? Então aqui é o número 4. A área mais ou menos plana, onde se acumulam muitos materiais transportados pelos agentes modificadores do relevo. Isso, planície. Próximo. Parte mais baixa em relação às formas de relevo que estão à sua volta. Isso, depressões. E forma de relevo geralmente elevada, sua principal característica é o processo de desgaste causado pela erosão. Planalto, né? Muito bem. Terceira questão. Que paisagens formam as planícies do Ceará? Nós até vimos lá no comecinho falando das planícies, que ficaram ali na parte da praia. Isso, são os manguezais, né? Os manguezais. Essa resposta aqui, você vai lá na página 75, onde vem falando, ó, já as planícies litorâneas formam a paisagem próxima do mar, juntamente com as praias, dunas e planícies fluvio-marinhas. E essas planícies fluvio-marinhas são justamente os manguezais, né? Exatamente. Quarta questão. Diz assim a quarta. Baseado aqui nesse texto, à beira do precipício, né? Vocês leram o texto para poder responder, ó. Baseado no texto, à beira do precipício, responda. Qual o ponto em que se encontram os alpinistas e a quantos metros de altitude? Ó, os alpinistas brasileiros, eles estão acampados em uma plataforma de gelo a 6.700 metros de altitude na face sul do Aconcagua, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta é: a que ponto em que se encontram os alpinistas, né? Estão acampados em uma plataforma de
em uma plataforma de gelo a 6.700 metros de altitude. Na face pronto. Confiram aí as suas respostas. Certo? Aqui é a letra A. Pronto, gente? Pronto, né? Vamos lá. Eu vou apagar aqui para poder a gente ver a P. Certo? Ver aqui. A letra B diz assim: qual a altitude total em que estarão os alpinistas ao final da escalada? Vamos aqui no texto. Os alpinistas brasileiros estão acampados em uma plataforma de gelo a 6.700 metros de altitude, na face sul do Aconcagua. Faltam aproximadamente 300 metros para concluir a escalada vitoriosa de uma das maiores montanhas do mundo. Mas de madrugada persiste a forte nevasca que os castigou desde as 3 da tarde. Os 2 homens vão sendo empurrados para fora do platô, até ficarem pendurados em cordas presas aos cintos à beira de um precipício. Vão ter de esperar o dia clarear para retomar a subida. Foram os piores momentos em que os alpinistas tiveram de superar numa jornada que durou 7 dias. Preste atenção. Eles já estão a 6.700 metros. Está faltando quantos metros? 300. Então, para saber a altitude total, é só fazer a adição, ó, na letra B, né? Você vai fazer você vai somar aqui, ó, mais 300. Certo? Então, qual a altitude total? 7.000 metros. Certo? Só somar. Letra C. Qual o motivo dos alpinistas ficarem pendurados à beira do precipício? Que fez com que eles ficassem foi a forte nevasca. Foi a forte nevasca que os castigou. Certo? Foi empurrando eles, né? E deixaram eles pendurados. A forte nevasca que os castigou, vou complementar aqui, deixando-os pendurados, deixando-os pendurados no precipício, né? Em precipício. Pronto, gente. E é isso. Ok, né? Tudo ok? Conseguiram fazer? Ótimo. Então é isso. A atividade que eu passei extra, Geografia do Ceará, da aula passada, foi pesquisa, certo? Até a página, eu estava dando aqui uma conferida, não foi uma pesquisa, né? Porque muitos mandaram a foto para mim. E a página 68 também tem muita, a primeira pesquisa, muitas aqui são pessoais, certo? Ok? Então é isso. Façam as atividades extras dessa aula, certo? E estudem, leiam bastante. E até a nossa próxima aula, ok? Beijos para vocês. Até a próxima.